Olá novamente, pessoal, bem-vindos de volta ao Boteco do Marketing. Eu sou o Guilherme e comigo, como sempre, a Luísa, eu mesma. A gente pede desculpa pelo nosso sumiço aí nas últimas semanas. Na verdade, já passou de um mês aí, né? A gente teve vários compromissos. Carnaval, não sei se todo mundo sabe, mas a gente vai casar esse ano. Nós vamos casar. Sim, então a gente tá correndo atrás disso também. Teve mudanças de emprego e também agora, para completar a cereja no bolo, a nossa pandemia de coronavírus, ou como diria a nossa querida Cardi B, coronavirus, this shit is real! Ela mesma, convidada especial agora, não sei se vocês viram, a Cardi B passou aqui. Deixaremos os links depois. Isso. Mas enfim, como a ideia do nosso podcast não é exatamente, né, é uma coisa mais atemporal, não é que a gente vai comentar coisas que aconteceram aí, recentemente, mas claro que com essa pandemia aí não tem muito como não comentar, né? Mas enfim, já que a gente está de home office, como muitos de vocês devem estar também, lembrando, puxa, o nosso podcast está um pouquinho parado, né? Vamos retomá-lo. Um pouquinho. Mas vamos aproveitar então, já que estamos em casa, estamos com esse tempo mais livre à noite também. Também acho que parte dos compromissos retomou nossas noites, então demorou um pouquinho para a gente ter essa agenda livre. Mas a gente quer retomar com fôlego total, já planejando os próximos episódios, então por favor nos cobrem disso. Isso aí, cobrem mesmo. E assim, se você está aqui em Curitiba, né, a gente está já no final de março praticamente, já passou do dia 15, então é final. E o calor continua, apesar de a gente já estar se encaminhando para o último dia do verão. E como tá calor nessa desgraça dessa cidade, eu achei muito por bem de fazer um drink refrescante. O que você está bebendo hoje, Guilherme? Eu estou bebendo o Screwdriver. E o Screwdriver, para quem não conhece, minha gente, é um drink super fácil de fazer. Nada mais é do que suco de laranja e vodka. Eu dei uma turbinadinha nele aqui com um bitter de laranja, não tinha te falado isso, eu coloquei um pouquinho de bitter de laranja. Poderia ter colocado um gengibre também para dar um tchan, mas eu achei por bem colocar laranja. Então, é um tubão chique, né? Vamos falar. Não, tubão é com refrigerante. Tubão não, é um tubão, então, se o cara pega um suco lá, põe uma batida. Não, esse é a batida oficial, não é todo ano. O Screwdriver é um drink clássico da coquetelaria. Coquetelaria clássica aqui, minha gente. Então, se tá com calor, que nem a gente, suquinho de laranja, uma vodka, proporção de 2:1, 100 ml de suco de laranja para 50 ml de vodka. Você pode fazer a sua firula e colocar uma rodelinha de laranja também, pra ficar bonito. E, por favor, amigo, taca gelo nesse negócio, porque tá calor nessa desgraça. Tá calor. E se quiserem ver fotos, nós também, depois no final, vamos fazer o jabazinho, mas nós temos o nosso perfil que também precisa ser retomado, que é o Hey Bartender BR. A gente já falou dele aqui. Já falamos dele aqui. E depois vocês podem ver as fotos do Belos Drinks e dos copos que a gente tenta deixar mais bonitos. A gente vai deixar bonito. A gente não toma os nossos drinks num copo de requeijão, mas se você tiver um copo de requeijão bonito, a gente também aceita. Se for aquele da Mônica ou do Scooby-Doo, manda pra gente. Você vê como a gente é humilde. A gente pede um recebido, o quê? Um copo de requeijão usado. Exatamente. Então, se você quiser mandar, a gente tá aceitando. Obrigada. Sem vírus, por favor. Passa um álcool gel antes. Se você tiver álcool gel, manda pra cá também, porque a gente não tem, tá? A gente tem só aqueles pequenininhos de bolso, que, desculpa, esse a gente não vai mandar pra ninguém, mas se você tem aqueles grandes, se você é uma indústria de álcool gel, manda pra cá. Manda pra cá. A gente gosta de recebido, tá? Mas enfim, depois de retomarmos aqui os drinks e também a zoeira, né? Isso nunca acabou. Nunca acabou. Qual que é o assunto de hoje? Então a gente tem visto aí as pessoas falarem sobre o vírus e as faixas etárias, né? Até o vírus, que a Luísa quis brincar aqui, até o vírus segmenta as pessoas. É algo meio mórbido, né, de falar, mas enfim. A gente sabe que no marketing, né, uma das coisas essenciais, acho que nesse primeiro episódio talvez a gente foque muito nesse beabá do marketing. Basicões, né? O basicão, feijão com arroz. Que é a segmentação do público-alvo e principalmente a criação das personas, das famigeradas personas. Né? Sempre está a palavrinha hype aí, em qualquer cursinho de marketing. Mas o que são personas, Luísa Barvinski? Vamos já entrar direto no assunto. Beleza. Bom, se a gente for pensar o que é uma persona, eu preciso... Primeiro que não é uma, né? A gente vai ter que dividir em 2 pontos aqui, tá? Para não gerar confusão, porque é bem frequente a galera confundir persona quando a gente tem 2 polos, vamos chamar assim, né? 2 funções de persona. Vamos começar assim, 2 lados diferentes do balcão.
Do lado de dentro do balcão, a gente tem a brand persona, que é a personalidade da marca. Ou seja, assim, se fosse tentar resumir de uma forma bem besta e bem simples, a brand persona é quem a tua marca seria se ela fosse uma pessoa, como ela seria, como ela falaria, quais são as características dela, enfim, né? Quem a sua marca seria se ela fosse uma pessoa, qual a personalidade dela. E do outro lado do balcão, do lado das pessoas que entram da rua, né, a gente tem a buyer persona, né, que é o lado do cliente. Então essas buyer personas, elas são basicamente, vamos dizer assim, um retrato, né, eu costumo dizer que é um personagem baseado em fatos reais do teu público, né? Então a gente vai começar a criar essas personas bem focadas em questões mais de comportamento, né? A gente fala então sobre dados psicográficos e demográficos para montar essa nossa buyer persona, que é o nosso assunto principal de hoje. A brand persona a gente pode deixar para um outro momento aí. Isso com certeza. A personificação das marcas é uma coisa que, de novo, comentando, né, sobre algo atual, a questão da pandemia, aí, que realmente é um assunto muito sério, não vamos fazer muitas piadas com isso, então não se preocupe, quem está ciente da... De preferência nenhuma. Né? Exato. Mas um exemplo recente que a gente tem visto são as marcas, cada uma comunicando como elas estão agindo e como estão atuando diante a crise aí da pandemia. Então a gente vê, por exemplo, seria o caso de algumas marcas que geralmente deveriam adotar uma postura mais séria, né, de não fazer justamente piadinhas ou zoações, né? A marca em si vai manter-se fiel à personalidade que foi criada. Que já foi definida, sim. Né? Então a brand persona ela vai ter que se manter naquela estrutura da linguagem, da marca, etc. Né? Mas a questão é como é que eu vou falar com o meu público entendendo as características dele. Né? Então a brand persona e a buyer persona elas estão sempre interligadas, uma depende da outra. Né? Então eu preciso entender a minha buyer persona para compor uma brand persona decente, né? Que fale a mesma língua desse povo. Né? Então é entender quem está do outro lado, como eu falo com essas pessoas e quais são os canais, enfim. Perfeito. E como, de novo, a Luísa acabou de falar aqui, que vamos focar mais na personificação do consumidor mesmo, da buyer persona, não tanto da marca hoje. A gente pode retomar esse assunto outra hora. Mas, enfim, a gente está falando de personas, a gente já vai detalhar melhor o que é isso, mas o pessoal também confunde muito a persona, a segmentação, o público-alvo. Como é que a gente destrincha todos esses termos aí, Luísa? Então, é bem comum a gente ouvir na mesma pergunta isso, né? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, sempre que alguém puxa o assunto persona, no mesmo pacote vem segmentação e vem público-alvo. E a primeira pergunta sempre é: qual que é a diferença entre público-alvo e persona? E aí a gente começa a olhar que, assim, eu vou ser bem honesta aqui, tá? Público-alvo e persona, galera, é basicamente a mesma coisa. Ah, mas por que usa termo diferente, então? Por uma questão de mudanças de hábitos, tá? Quando a gente tem lá, eu sempre dou esses meus exemplos em aula, se você já foi meu aluno, você ouviu esse exemplo, se você não é meu aluno, sinto muito, seja, tá? Em breve, não sei, teremos cursos algum dia. Vamos lá. Então, público-alvo, se condicionou muito a pensar em público-alvo como um recorte puramente demográfico, né? Envolvendo ali geográfico também, né? Mas se a gente vai pensar, por exemplo, se eu fizer um recorte ali de mulheres, classe AB, que moram em Curitiba, que tem de 25 a 35 anos, a gente tem um recorte, ele existe, a gente vai falar com pessoas nesse segmento. E aí vem a parte de segmentação, né? Mas a gente vai ter pessoas com comportamentos completamente diferentes dentro desse mesmo recorte. Então, do exemplo que eu sempre dou em sala de aula, que é, a gente vai ter, por exemplo, a mãe de 3 filhos nessa faixa etária, a gente tem a doida que faz o doutorado nessa faixa etária, e a gente tem a guria que faz um mochilão nessa faixa etária. Então, não que, né, a mãe de 3 filhos não possa fazer um doutorado e, né, enfim, mas eu imagino que deve ser complicado. Deve ser complicado mochilar com 3 crianças, não que seja impossível. Crianças da mochila. Eu não me vejo fazendo isso porque eu não consigo dar conta de um gato. Mas, enfim, a questão não é essa. Né? E aí a gente tem pessoas com hábitos completamente diferentes, com enfim, vidas bem diferentes. E se a gente achata tudo isso dentro de uma segmentação, então, mulheres que moram em Curitiba, 25 a 35 anos, classe AB, a gente acabou de colocar isso, né, pasteurizar toda essa riqueza de informação que a gente tem dentro dessas faixas, né? Então, começar a olhar um pouco mais para esses dados de comportamento, o que as pessoas pensam, o que elas gostam, hábitos mesmo que elas têm,
aí a coisa ficou muito diferente e a gente começa a entender quem de fato é e quem não é o nosso público. Eu acho que aí, já indo para a terceira parte dessa pergunta, né, que era composta por persona, público-alvo e segmentação, quando a gente entende, além dos dados demográficos, essa questão dos hábitos e comportamentos, etc., aí sim a gente está segmentando de verdade, porque a gente está deixando de olhar só para vamos dizer assim, um gráfico do IBGE, vamos colocar dessa forma bem malvada, e começa a olhar de fato para as pessoas que estão lendo aquele conteúdo, consumindo aquele produto, aquele serviço, então torna mais real. Então a gente chama de persona porque de fato vai personificar esse público, e eu digo que é um personagem baseado em fatos reais, porque a gente vai de fato colher informações verídicas desse público para entender e aí a partir dessas informações extrapolar isso para um personagem, né, que vai meio que aglutinar aí todas as histórias desse pessoal aí que você entrevistou, que você fez perguntas. Eu usei uma palavra bonita, né? Aglutinar. Né? Exatamente. Eu sempre acho que talvez um jeito mais fácil de também resumir isso aí, corrija-me se estiver errado, mas você pode pensar no público-alvo, obviamente, as pessoas que você deseja, né, que é você, a marca ou o serviço, enfim, imaginem que seriam potenciais consumidores, uma fatia mais macro aí da população consumidora, né? E claro, a segmentação, né, vai ser essas pequenas fatias desse público-alvo. Antigamente, ou até mesmo em tempos recentes, as pessoas acabavam ou acabam fazendo só essa questão demográfica, que é muito simplista. É melhor do que nada. Se você tem isso, é melhor do que nada, mas tem muito mais para ser explorado, né? Exatamente. Mulheres, AB, né? Classe social também sempre, esse negócio da classificação aí do A, B, C, também sempre porém, as pessoas não entendem, acho que né, às vezes um valor que a pessoa receba de salário, de poder aquisitivo mensal, a pessoa acha que é classe A e não é, né? Então, é o clássico caso do sujeito que ganha 5 mil reais por mês e acha que vai ser taxado por grandes fortunas caso o governo decida. Não, querido, você só ganha um pouco mais que a média. C, eu acho. Né? C. Mas enfim, então você tem o público-alvo, uma coisa mais macro, mais abrangente, você pode fatiá-lo de uma maneira não só demográfica, mas também você pode ter um público-alvo segmentado por comportamento, né? Uhum. Mas aí a gente entra nesse detalhe mesmo da persona, que seria, mas dentro dessa segmentação, que seja comportamental desse público-alvo que a gente resolveu explorar, vamos dar um nome, né, uma história, uma cara para quem seria um representante, né, dessa parcela da população ou do nosso público consumidor. Né? E, enfim, dá para também, de novo, como todos os assuntos aqui podem ser cinchados bem mais detalhadamente, estamos fazendo algo mais resumido. Mas enfim, então pensando nesse retrato mais fiel, mais super detalhado de alguém do público-alvo do meu produto, do meu serviço, inclusive até B2B, né? Exatamente. Nós trabalhamos mais com o B2B, mas talvez falar do B2C seja até um pouquinho mais fácil da gente usar exemplos do dia a dia, né? Mas beleza, eu quero fazer persona, gostei da ideia, a minha segmentação atual não resolve, a gente acha que é muito abrangente, muito genérica. Como que a gente pode descobrir, então, quem são as personas da minha marca, do meu serviço? Bom, então, assim, o primeiro passo para a gente trabalhar com persona é decidir o nosso ICP, né? ICP é o perfil de cliente ideal, né? Ideal Client Profile, né? Tá gastando inglês aqui. Ou Customer. Ou Customer, enfim. E aí a gente vai começar a olhar para esse perfil ideal do cliente, que mais ou menos a gente vai dizer assim, olha, eu atendo empresas ou pessoas, no caso de consumidor final, que tem, vai um pouco assim nessa ideia do que a gente, assim, ele pode parecer um pouco demográfico, mas a gente vai adicionando informações, mas enfim, vamos lá. Eu atendo pequenos empreendedores que precisam, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais real, donos de restaurante que precisam de embalagens descartáveis para marmita, que tenham um faturamento entre, sei lá, até 50 mil reais por mês e X funcionários. Né? Então aí eu já tenho um primeiro recorte disso, eu já sei a capacidade de atendimento, né, desses caras, eu já sei o quanto eu vou precisar entregar de embalagens descartáveis para marmita para esse sujeito, e assim vai.
E aí, não, eu quero agora entender o outro lado, né? O cara que é o consumidor desse restaurante. Vamos dizer que eu seja o dono desse restaurante e eu quero olhar para esse público. Então, se é um restaurante por quilo, um buffet, então eu já começo a olhar, poxa, um buffet, quem que é o cliente ideal de um buffet? Então, pessoas que trabalham muito provavelmente talvez numa região central ou que estejam aí em termos de em tempos de home office, né? Enquanto os restaurantes estiverem abertos, a gente vai ter então pessoas que moram em bairros aí, né? Não tanto no centro, mas que precisam ali de uma comida balanceada, saudável, limpinha, num preço acessível. Então, muitas vezes a gente vai colocar aí jovens casais que não vale a pena talvez cozinhar pela rotina deles, né? Meio que o nosso caso. A gente pode colocar aposentados, mães de crianças pequenas, enfim. Então a gente começa a olhar não só para aquela questão de dados demográficos, mas também para essas questões mais comportamentais, como que essas pessoas levam a vida delas e como que a gente se encaixa na rotina dessas pessoas. Então, assim, percebam que eu não falei tanto sobre dados demográficos, quantos anos tem essa mãe das crianças pequenas, ou quantos anos tem esse casal de aposentados, enfim, qual é a faixa de salário, né, ou aposentadoria da renda mensal deles. Mas eu estou olhando muito mais para essa questão de hábitos. Quando que ele vai precisar de um restaurante por quilo? Ou se eu estou fornecendo as embalagens para marmita para esse restaurante, quando que esse restaurante precisa de mim? De que maneira? O que ele espera de um parceiro comercial, que é o caso dessa relação? Então, para eu começar a definir minhas personas, eu vou trabalhar com essa minha ideia do ICP. Eu sei que é um conceito que, assim, apesar dele já não ser novidade, muita gente não trabalha com esse conceito ainda. Então, ele é um primeiro passo para a gente definir. E a partir disso, que eu já tenho meu ICP, eu começo, então, a querer investigar um pouco mais vamos dizer assim, esse parágrafo que eu escrevi sobre o meu público, independente se ele é B2B ou B2C. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai considerar para daí expandir isso e trazer mais informação, né? Não, com certeza. Não sei o quanto nós vamos explicar também sempre as siglas e jargões aqui. Imagino que todo mundo esteja ouvindo, já conhece, né? Mas B2B, vale lembrar, business to business é uma coisa mais... Empresas para empresas. Empresas para empresas, B2C, business to consumer, né? Empresas consumidor final, essas empresas que a gente conhece no dia a dia. E tem o B2B2C também, né? Que é empresas também. Que vendem para empresas que vendem para consumidores, que é o caso dessa empresa hipotética aí que vende marmitinha para donos de restaurante. Exato. E como estamos citando exemplos no nosso famigerado coronavírus aí, e tem visto, inclusive, várias cidades hoje, inclusive aqui em Curitiba, talvez seja o caso, de alguns restaurantes, né, e vários estabelecimentos comerciais fecharem suas portas, mas talvez continuarem, né, a fornecer seus produtos e serviços por meio dos aplicativos de entrega, né? Uhum. Graças aos nossos motoboys aí, né? Acho que ajudou bastante a economia. Mas, então, até mesmo entender, o comportamento de pessoas, vamos dizer, pessoas que estão acostumadas a almoçar num restaurante por quilo ali todo dia, seja ali próximo da empresa que trabalham, ou de repente alguma pessoa mais aposentada, mais velha, que vai lá, também mora sozinha, não sabemos, que também tem preguiça, ou acha que é mais caro cozinhar, né, morando sozinho, morando em duas pessoas. Mas vamos dizer que vamos mudar o método e vai entregar a marmita. Vou comprar a marmita dessas pessoas. Qual é o comportamento dessas pessoas? Elas vão usar o aplicativo? Elas têm esse hábito de pedir comida pelo aplicativo? Os mais jovens sim, mas talvez um pessoal mais velho, que mesmo que use o WhatsApp diariamente, nunca baixou um iFood, um Uber Eats, por exemplo. Está acostumado ainda com o método antigo de ligar para a pizzaria e pedir comida. Exatamente, Inclusive hoje no almoço a gente viu, né, vários casos desses, assim, o cara do restaurante ali do buffet aqui perto de casa, ele pedindo, né, respondendo na verdade os pedidos dos clientes por telefone, por WhatsApp, gente que ia até o restaurante para buscar a marmita para voltar para casa, então tinha vários cenários ali acontecendo ao mesmo tempo, várias personas ali agindo de forma diferente. Não, perfeito. Acho que se pegar esse exemplo até, né, consumidor com empresa ali, e mesmo fora dessa crise absurda do vírus aí, mas até, sei lá, a pizza, esse tempo a gente pediu uma pizza perto de casa, também fui lá buscar, né? Então, só aí já tem, a pessoa que mora perto vai buscar, a pessoa que mesmo que seja mora super perto, quer que alguém entregue no prédio. Agora aí você diversificou com esses aplicativos de entrega, né? Então, só isso já vai ter alguns perfis diferentes de comportamento e como que esse estabelecimento vai poder atender. Vai ser por telefone, vai ser pelo WhatsApp, vai ser pelos aplicativos, né? Você já começa a ter vários cenários
de personas ou personificações de tipos de consumidores diferentes. Uhum. E aí, assim, o ponto é, né, como que você faz pra investigar um pouco melhor, né, esses caras. E aí já é meio que o nosso próximo tópico ali, né? Como é que eu vou atrás dessas pessoas, como que eu encontro mais informação sobre elas, né? Exato, Então, se for uma empresa grande, estabelecida, a gente sabe, tradicionalmente vai pegar uma empresa maior aí, você vai ter lá uma base de clientes já antiga, já vai ter um CRM construído, um espero eu CRM. que bem estruturado, né? Porque CRM, meu Deus, é pior que as minhas gavetas aqui, mas beleza. Todo o gerenciamento dessa carta de clientes, né? As pessoas falam carta de clientes, né? Ou carteira de clientes. Carteira de clientes. Pode estar bagunçada ou não, mas se a gente pensar, até acho que é um exemplo mais legal, se a gente pensar em pequenos estabelecimentos aí, vamos dizer uma pizzaria, um restaurantezinho, uma videolocadora estão em extinção, mas você tem lá, geralmente essas empresas vão ter um sisteminha deles lá, esperamos que tenha um sisteminha do caixa ali de gestão dos clientes, do cadastro do cliente pelo menos, né? Uhum. Pode não ser um ERP completo, né? Um sistema de gestão de tudo lá, mas ou que seja na planilha, no caderninho. Você vai ter lá o nome, sobrenome, né? Você liga na pizzaria, acha que tem um cadastro aqui, mora na rua tal, ok. Então, a princípio você já tem, né, um mínimo ali de informações sobre esses clientes. Mas geralmente é só nome, telefone e endereço. Isso é suficiente para descobrir quem são essas pessoas, por exemplo? Olha, se esse telefone for um WhatsApp e se você puder ligar para essa pessoa ou mandar um formulário para ela responder, meio que é o suficiente. Porque quando a gente tem essas informações bem básicas, por exemplo, eu só tenho o nome e e-mail do cara na minha base de dados, eu preciso de mais, né? Eu preciso saber mais informações sobre esse cara. E aí, esse processo de saber mais informações, a gente chama de enriquecimento de dados ou também a qualificação de leads, né? Então, é até um próximo tópico que a gente pode usar para o nosso podcast aqui, que é o inbound marketing. Eu acho que dá para falar em vários episódios sobre ele. Mas esse processo de enriquecimento de leads, né, enriquecimento da base, é bem importante de ser feito, porque a gente precisa, quanto mais informação a gente tiver, melhor. E aí, na verdade, a gente vai usar de diversos artifícios para isso, né? Que vem daquela ideia, né, quando a gente vai lá no mestrado e estuda, por exemplo, a assimetria da informação, né? A gente, empresa, sabe muito mais do consumidor que o consumidor sabe da gente. Então, esse que é mais ou menos o processo, né? E isso serve para quê, né? Justamente para a gente começar a entender como que esse cliente se comporta, quais são os hábitos dele e assim vai. Tem aquele caso clássico da Target, que a Target sabia que a menina estava grávida e o pai dela não, né? Se você quer saber mais sobre esse caso, eu li sobre ele, né? Além de ter vários blogs aí na internet, mas tem ele em detalhe no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É um livro bem interessante que fala sobre vários cases, enfim, e tem esse caso da Target, que foi desenvolvido um modelo estatístico baseado no cartão da Target, então a pessoa que faz compras com esse cartão da loja, né, ou tem o CPF cadastrado, enfim, aqueles produtos são vinculados ao seu CPF ou Social Security Number, no caso dos Estados Unidos, e aí você começa a associar, então, criar esse banco de dados de informação sobre esse cliente, o que ele compra, com qual frequência, qual é o ticket médio, o que tem na cesta e por aí vai. Então isso, se você tem essas informações aí, se você é uma empresa grande, porque eu acho que vale a gente dizer também que alguns métodos são mais utilizados por empresas grandes e que talvez não valham tanto a pena para uma empresa menor, mas é interessante a gente saber esse tipo de coisa, né? Mas a gente tem diversos métodos aí, além de observar CRM, a gente pode, então, como eu estava falando, né, naquele exemplo, se você tem o telefone e esse telefone é um WhatsApp, e você pode ir até a casa da pessoa para entrevistar, né, você tem uma série de formas de enriquecer a tua base. Então eu vou falar lá com o seu João, vou mandar um questionário para ele, fazer algumas perguntas, para entender melhor quem é ele, por que ele vai no meu restaurante, por que ele gosta do meu restaurante e não dos outros, enfim, ou gosta mais do meu, né? Então a gente tem uma série de métodos que a gente pode usar. Então, classicamente, tem a entrevista, como eu já citei aqui, entrevista em profundidade. E atenção, entrevista, galera, não é falar 5 minutos com o cara e tá feito. Entrevista em profundidade, a gente considera conversas aí de pelo menos meia hora. Pelo menos meia hora, tá? Então é um processo um pouquinho mais longo, tem que ter um roteiro e tal para você se organizar. Não vai chegar pro cara e falar, e aí, beleza? Me fala aí, por que você vem comer feijão aqui e não come feijão lá? Né? Então tem que ter essa estrutura.
Além disso, a gente pode aplicar questionários, então você pode criar lá um Google Forms ou um Typeform da vida, um questionário desses aí online, e colocar essas perguntas aí no link para a pessoa responder, né? Acho que é uma das formas mais simples que a gente tem daí, então partindo para métodos quantitativos. Dica, pelo amor de Deus, não deixe campo aberto, tá? Sempre trave os campos em respostas fechadas. Porque, por exemplo, se você vai lá perguntar pro cara qual cidade você mora, ele vai responder Curitiba, beleza, mas tem N maneiras de escrever Curitiba. Ficou uma bagunça, né? Caixa alta, caixa baixa, CWB, CWB, que é o código aí do aeroporto, CTBA, enfim. Só acho que vale comentar, eu ia comentar na hora que quis interromper, da Target, né? Que é o, não confundir com o público-alvo, né? O Target, mas a rede varejista. O nome da loja é Target, né? Nos Estados Unidos, lá, concorrente do Walmart. Enfim, é uma loja enorme, bem maravilhosa, bom de gastar um dinheiro, mas o dólar tá caro, ninguém vai gastar agora. Exato. E assim, lógico que tá falando de mundos ideais aqui, de entrevistas, e isso se a empresa tiver realmente um profissional de marketing, seja consultor, uma equipe interna que seja capacitada para fazer esse tipo de trabalho. Não, mas né? aí Não, mas falando, por exemplo, vamos pensar, acho que é legal também de fazer exercício, vamos pensar ali de novo, num restaurantezinho, né? Eu lembrei de um exemplo, talvez, acho que até pode ser nosso amigo, querido amigo, professor doutor Douglas Zella, não sei se foi na aula dele, mas falando do CRM lá, CRM do barbeiro do interior, que é o cara que anotava lá, poxa, faz 1 mês e meio que o seu João cortou o cabelo, por exemplo. Eu vou lá ligar pro seu João. Né? Coisa mais básica, assim, de gerenciamento de clientes. Mas você tem ali um restaurante, por exemplo, né, sei lá, você não tem tempo para ir lá entrevistar todo mundo. De repente você pode bolar ali um questionáriozinho, um papelzinho para preencher na saída. Ah, sim. Né? Alguma coisa assim, se você tiver aí, quiser investir um pouco mais, põe um iPadzinho, alguma coisa. Né? E também, a pessoa não está respondendo, puxa, dá um descontinho ali, se ganha um bônus, ganha R$5 para gastar na próxima vez, não sei. Ou, assim, tem formas simples de fazer isso, sabe? Uma coisa que eu vejo muito em aula e também em consultoria e tudo mais, é a galera querendo saber quem é o cliente, mas não quer falar com o cliente. Eu acho isso fantástico, assim. Eu quero saber quem você é, mas não quero falar contigo. Stalkeando o cliente. Vou stalkear o cara. Não tem ferramenta pra fazer isso? Tem. Não, liga lá. Chama telefone. Isso. Existe faz tempo. Né? Então, ou WhatsApp, enfim. Fala com o cara, velho. Que diabo, cara. Liga pro cliente. Inferno. Acho que a tecnologia, sim, concordo. A tecnologia aí ajuda muita coisa. Mas também hoje em dia você vê que as pessoas têm uma expectativa que as ferramentas respondam tudo. O Google Analytics vai responder tudo. O jornalista que está na redação não precisa sair da cadeira e ligar para a pessoa. Não, precisa sim, não é só pela internet. Tenha vergonha na cara, meu irmão. Vai lavar essa cara, que isso? Calma, né? Mas enfim. Eu tô brava aqui. E o próprio... mas isso é uma queixa comum, já atendi até. A gente vê por aí, mas eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Não tenho dinheiro para contratar ninguém. E, gente, mas é que às vezes, claro que dependendo, de novo, o mundo ideal é uma coisa bem mais detalhada, mais complexa, mas começar do zero, ter alguma coisa, de novo, é melhor do que não ter nada. Então, se você está ali, eu não sei como segmentar as pessoas do meu restaurante, por exemplo, da minha pizzaria. Puxa, você tem o contato deles no WhatsApp. Né? Talvez você tenha o cadastro lá porque você anotou para entrega. Né? Ou você vê toda sexta-feira, eu sei que a Dona Maria ou o seu Joaquim vem aqui na pizzaria, é uma pessoa que vem buscar a pizza aqui no balcão e gosta de ficar batendo papo, aquele perfil. Então, poxa, já tem um semblante de um persona. Né? Sim, e tem outra, né? Você não precisa também, tem um outro método de pesquisa, que aqui eu citei 2 deles, né? A entrevista, questionário, mas tem um que é muito legal, que é justamente a observação, né? Então você pode ter a observação não participante, que a gente chama aí dos métodos de pesquisa mais convencionais. Eu não quero transformar isso aqui numa aula de metodologia de pesquisa, tá? Mas, enfim, formas de você chegar no teu público, tá? Quero te ajudar. Então, tem essa observação que você basicamente vai ficar vendo como esse público se comporta. Sabe aqueles filmes, assim, que sempre tem aquela figura do antropólogo que vai para uma tribo, um grupo de pessoas e fica lá o caderninho dele olhando o que os caras fazem. A Jane Foster lá com os gorilas, a Jane Foster, acho. Você que sabe essas coisas de filme, eu tenho a menor ideia do que você tá falando. É baseado em fatos reais. Mas beleza, mas eu não
gravo essas informações, eu Enfim. gravo coisas mais inúteis. E, enfim, tem a observação. E um outro método que é muito legal, que eu tive a oportunidade de trabalhar com um cliente grande até. Diane Foster, perdão. Diane Foster, muito bem. Foster. É essa moça aí. Ela, o outro método que é muito legal, que é o focus group, né? O grupo focal. Então, se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, vai ver lá o Mad Men, se eu não me engano, na primeira ou segunda temporada, tem lá um episódio que eles fazem justamente... Aliás, eles fazem bastante grupo focal no Mad Men. Então, mas tem um que é bem marcante, que é do episódio do Batom, que eles colocam a Peggy, que é a secretária do Don Draper lá, depois ela vira redatora, enfim, sobe na carreira, Meninos do Poder, é isso mesmo. Mas ilustra muito bem como é que é essa ideia do grupo focal, né? Muitas vezes você pode ou não ter o produto já para a pessoa experimentar, mas é interessante que você já colhe as informações do cara no lugar. É importante dizer também que os métodos, não é tudo mil maravilhas. Todo método tem o seu problema, todo método tem os seus vieses, então a gente como pesquisador, nesse caso, você fazendo um estudo de persona, você assume o lugar de pesquisador. A gente precisa entender os limites desses métodos e até que ponto ele não está enviesando uma opinião ou você está puxando a sardinha para o teu lado e assim por diante, tá? Isso acho que é um detalhe bem importante a gente frisar aqui, que além de saber primeiro o que é persona e para que serve, né, invariavelmente você vai precisar ter conhecimento de metodologias de pesquisa mesmo, né, pesquisa clássica. Isso é uma coisa que geralmente está associada também a empresas maiores, porque vou contratar um instituto de pesquisa, né, e claro que isso aí é bem caro. Né, bem caro. Se precisar de uma amostra grande, significativa, lá é caro, lógico que simplesmente porque exige toda uma logística de entrevistar centenas de pessoas, que é uma coisa que não é muito fácil, né? Depois computar todos esses dados. Mas, como a Luísa falou, se você, sou um pequeno comerciante, eu quero fazer uma coisa pequena para mim aqui, não sou especialista em marketing, mas pelo menos se você souber, né, pesquisar, ir atrás, aliás, de métodos de pesquisa, sem enviesar, né? O que seria enviesar, Luísa? Puxa a sardinha. Então você está, por exemplo, você está escolhendo pessoas, em vez de aleatoriamente, você está escolhendo no perfil que você acha que você já errou, porque você está levando para a tua opinião pessoal, claro, se for esse o objetivo, pegar uma amostra aleatória, né? Mas enfim. Sempre né? Mas a questão é, quanto mais aleatório, melhor, porque você já começa a entender se de fato equilibra ou não a balança, né? Um exemplo mais prático, talvez na tua lojinha você está escolhendo as pessoas que sempre vão lá, que é legal por um lado, mas não seria interessante também saber as pessoas que não voltaram ou voltam um pouco? Claro que isso é um pouco mais difícil, mas seria um exemplo de, eu estou pegando só pessoas que já são consumidores, como é que eu atraio pessoas novas? Ou entender o que deu errado, né? Isso também é bem legal. Então, por exemplo, Dona Gertrudes nunca mais voltou. Por que Dona Gertrudes? A senhora pode me falar? Então, claro, não citou um inquisitório com Dona Gertrudes, que certamente Dona Gertrudes ficará acuada. Está sentindo coagida, hein? Sim, está coagindo, botou Dona Gertrudes na parede e falou, Dona Gertrudes, a senhora vai me falar agora. Mas, coitada dela. E isso acho que é um gancho legal para a gente falar também, que, de novo, a gente sempre ressalta aqui que, por mais que nós tenhamos muito mais experiência, quase toda, no marketing digital, né, embora a nossa parte acadêmica aí seja justamente o contrário, que persona não é só para o mundo digital, pelo contrário, né? Então, sim, qual que seria a diferença das personas para o digital e para o chamado offline, né, o mundo real e físico? Assim, vamos lá, eu diria que é bem tênue, né? Porque se a gente for pensar, não tem tanta diferença assim, as pessoas são as pessoas em qualquer lugar, em qualquer plataforma. O que vai mudar, na verdade, é vamos dizer assim, a linha de conversa, né? O gancho com que você vai falar com essas pessoas em canais off e em canais online, né? Até porque o orçamento disso é diferente. Então, se você está em canais online, você consegue ser mais nichado. Se está em canais offline, você vai para conversas mais tradicionais. Você vai para às vezes uma mensagem mais de branding, né? Apresentar tua marca, o teu produto. Chegou o novo carro da Volkswagen. Tá, esse carro é focado para quem? Até, aliás, não é Volkswagen, mas Chevrolet. Eu não sei qual modelo do carro agora. Não sei se é o Cobalt, se é o Prisma, sei lá. Porque o Prisma saiu de linha, né? Acho que sim. Sei lá. Onix, enfim. Tá uma propaganda aqui com um carro azul, aquele azul cobalto, que parece que só a Chevrolet tem essa porcaria.
E aí, na verdade, por muitos anos as propagandas de carro sempre tiveram a figura masculina. Nesse caso, é uma mulher falando sobre o carro novo, falando do dia a dia dela, ela dirige pela cidade e tal. Eu sei que não é novidade ver mulher em propaganda de carro, mas esse papel protagonista tem sido cada vez mais colocado, e isso tem um porquê. Né, que você começa a entender que, poxa, agora as mulheres estão tomando a decisão de comprar o próprio carro sem depender tanto de opiniões, enfim. Claro, eu fui comprar o meu carro novo, eu consultei aqui o nosso querido co-host desse podcast, meu pai e várias outras pessoas, não só homens, né, mas enfim. Acho que vai mais de pessoas que gostam de carro. Exato, não necessariamente uma questão de gênero, seja né? mais frequente, né, encontrar pessoas do gênero masculino ou cis masculino, enfim. Mas, cis e branco. Exato. Infelizmente esse é o padrão ainda, mas não quer dizer, né, de novo, acho que é legal o protagonismo. Mas e entra nessa questão que a gente está puxando, tá? O quanto que dentro dessa persona, né, que está criando para a marca, ou seja, vamos pegar de novo o público-alvo lá, pessoas que estariam interessadas no nosso produto ou serviço. Dentro dessa segmentação que a gente escolheu, né, tanto demográfica quanto comportamental, pessoas que têm esse tipo de hábito, né? Tá, mas quem é essa pessoa? Vamos chamá-la de Gertrudes, vamos chamá-la de, sei lá, Epaminondas, não sei, nomes espalhafatórios. Não necessariamente você precisa dar um nome, dependendo do nome, mas então, quem é essa pessoa? O que ela faz? Uhum. Que tipo de comunicação seria mais eficiente para essa pessoa? Que tipo de hábito que ela tem que poderia, por exemplo, se for uma compra mais barata, de impulso, não um carro, o tipo de hábito que faria que, puxa, hoje deu vontade de, sei lá, puxando o exemplo de novo, pedir uma pizza em vez de, ou vou lá buscar, enfim, detalhinhos pequenos do cotidiano dessa pessoa. Ela trabalha até tarde, ela tem filhos ou não, isso vai afetar a maneira se ela vai jantar fora, pedir comida, né? Acho que essa riqueza de detalhes que vai ajudar a formatar. Então, para esse tipo de pessoa, personificada por esse personagem que a gente fez, essa persona, né? Eu vou agir dessa maneira, vou divulgar meu produto e serviço dessa maneira, né? Mas eu sei que para outra persona que a gente vai criar, eu preciso de uma estratégia, às vezes, muito diferente. Não, e também tem um ponto que a gente estava quase esquecendo de falar aqui, que voltando um pouco naquele item de como descobrir quem são as minhas personas, e também indo para essa linha do método, né? Qual é o critério que eu uso para agrupar as minhas personas e quantas personas geralmente as marcas costumam ter? Cara, depende muito da tua estrutura, tá? Quantos produtos você tem, que tipo de serviço você presta e por aí vai. Mas eu costumo dizer que, assim, evite ir para um universo que você tenha, sei lá, 10 personas. Aí fica inviável a coisa. Tente encontrar, assim, lembra da aula de matemática que tinha lá o mínimo múltiplo comum, lá, o denominador comum nessa história toda, né? Eu acho que eu devo ter misturado coisas que não tem nada a ver, desculpa, eu sou de humanas. Mas, enfim, você vai ter ali um denominador comum, um fator que agrupa todos esses caras. Pode ser que esse fator seja o teu produto? Pode ser. Pode ser que o fator seja, sei lá, não tem nada a ver com o produto, mas que seja pelo hábito de compra. Então, pessoas que pedem delivery têm características diferentes da pessoa que vai até o restaurante. Não sei, né? Vai depender um pouco de como que o teu público está organizado. E aí, o processo... Aí é que está a beleza da pesquisa, meu caro. Porque é aí que você vai descobrir qual é o critério, de fato, que vai guiar não só a tua dinâmica de pesquisa, entender as personas, mas como que o teu negócio funciona. Então, antes de qualquer coisa, é legal você entender como o teu negócio funciona, de que maneira as pessoas podem acessar o teu produto ou serviço. E tem um outro ponto que é legal da gente falar também, que é as maneiras que a gente tem de entender, como é que eu posso dizer assim, falei de quantidade, falei então dos critérios para agrupar, mas me deu um branco. Bom, enquanto você pensa aí, estava me ocorrendo agora, estava usando o exemplo do restaurante por quilo, né, ou da entrega no almoço, no caso, ou a janta, sempre a gente pensa em lanche, em pizza, mas acho que, por exemplo, vamos pensar agora, os restaurantes mais chiques, aí, mais caros, acabam fechando por causa da epidemia, da pandemia, né? Vamos dizer, um restaurante mais caro, e a gente conhece, né, sempre os amigos dos pais, ou aquelas pessoas que adoram jantar fora, vão jantar fora 2, 3 vezes por semana. Não é o nosso caso, nós não temos esse hábito,
também acho que é um pouco mais econômico dessa forma, mas enfim. Todo mundo gosta de comida boa, lógico, mas vamos dizer que nesses casos que a pessoa gosta de comer algo um pouco melhor, ela estaria disposta, por exemplo, a pedir isso, né? Tem só nesses casos que entregam, lógico. Mas o quanto que essas pessoas que de repente saem de casa, primeiro para não ficar só em casa, pode ser que ela tenha esse hábito, não, eu quero ver pessoas diferentes, eu quero comer em um lugar diferente que não seja o meu sofá ou minha mesa, né? Como que, por exemplo, um restaurante desse que às vezes preza também pela experiência Sim. gastronômica e não só, né, o sabor da comida, o preparo da comida, né, como é que ela segmentaria, por exemplo? Então, lógico, eu estou criando hipóteses aqui, mas tipos de nuances e detalhes que a gente pode... Os teus critérios de classificação, né? Perfeito. E, de fato, aquilo que me deu branco nunca mais vai voltar, talvez volte no encerramento desse episódio. Se eu lembrar, eu ponho na descrição, tá? Mas, enfim. E também tem uma coisa que eu lembrei agora, essa não vou esquecer, que é justamente o ponto, assim, então o preço é o meu critério. Cara, nem sempre. Nem sempre o preço vai ser o critério. Assim, clientes que gostam de pagar barato, clientes que pagam caro, enfim. Então não é bem por aí o caminho, nem sempre o preço vai ser o fator decisivo. Talvez seja, mas não é garantia, tá? Então, assim, eu costumo recomendar, então, tenta manter no máximo aí umas 3 pessoas, trava bonitinho o teu critério, não tenha medo de falar com o teu cliente, porque isso vai determinar o sucesso do teu negócio. Uma persona, claro que é melhor do que zero, mas tem pelo menos umas 2, né? Sim, e tem um ponto que é bem importante, que eu lembrei agora. Cara, atenção, vou até dar uma pausa aqui, pra você prestar atenção. Pausa dramática. Pausa dramática. Senta, se está sentado, se você está em pé, senta aí, que presta atenção. É o seguinte, você, amigo, você não é o seu público. Mas eu sou surfista e eu tô fazendo aqui uma loja de prancha. Cara, você não é teu público. Você vai vender para pessoas bem diferentes de você. Você pode estar vendendo uma prancha de surf para uma senhorinha que está comprando a prancha pro neto dela. Então, você... Tudo bem, o consumidor é um surfista que nem você, mas a cliente é uma senhorinha, é a avó desse cara. Então, você não é o seu público. Tá, era isso que eu ia falar e acabei esquecendo. Eu não vou cortar isso na edição, tá? Não, mas é muito importante esse detalhe. Então, assim, você não é teu público. Então, não parta da premissa de escolher pessoas que são iguais a você. Não é porque você abriu o negócio porque você gosta disso, que é o teu propósito. Enfim, a gente pode entrar nessa ideia de propósito no nosso episódio sobre branding. Mas o ponto entenda que teu público tem interesses diferentes dos teus e que vai ter usos diferentes dos teus para esse produto. Então, é justamente entender essa questão que vai te ajudar a enxergar melhor quem que você está olhando, quem que você precisa olhar, né, na tua pesquisa e entender de fato quem é esse público, né? Isso é um exemplo bem legal e até pode ajudar até a compor uma persona diferente do que estava imaginando de início, né? Acho que foi naqueles blog do Google lá, Think with Google, um desses que eu vi a informação lá, que eles, não vou lembrar de cabeça perfeitamente agora, mas, sei lá, 40 e poucos % das pessoas que compravam produtos para crianças, sei lá, roupas de bebê, brinquedos, não tinham filhos. De novo, então, talvez uma loja dessas que trabalhe com produtos de bebês ou crianças pequenas, tem que pensar que aí toda a família e amigos daquele casal, daquela mãe que teve o seu filho, que vão comprar, né, produtos e presentes para criança que não tem filhos. Né? Então, possivelmente uma loja dessas poderia pensar, não estaria errado, em como atingir essas pessoas. Puxa, na hora de ter alguém te convida lá para uma festinha, né, no famigerado buffet infantil, ou talvez em casa, né, os salgadinhos. O paraíso do brigadeiro. O paraíso do brigadeiro. Como fazer com que essa pessoa que vai acabar comprando um presentinho lá para o filho e para a filha dos amigos, vá naquela loja, na tua empresa. Né? Então é um exemplo legal de pensar que, mas não é essa pessoa que vai... Não, é essa pessoa que vai comprar, não interessa se ela tem filho ou não. Então pode ser um critério, não necessariamente esse, mas acho que vale também esse exercício de ampliar um pouquinho, quem de fato vai vir aqui na minha loja, seja online ou offline, vir na física, e gastar dinheiro. Né? O que motivou essa pessoa, dentro de sua jornada de consumo, toda aquela coisa, a me procurar e adquirir esse produto ou serviço. Acho que você tocou num ponto bem legal aí, Guilherme, que é justamente
qual que é o próximo passo depois que eu entendi minhas personas, né? Então a gente tem sempre associado também, né, que nem eu falei, brinquei lá no começo, que a gente tem aquele trio, né? Falei de persona, o cara imediatamente me pergunta de público-alvo e segmentação. Mas vem um outro ponto que é justamente entender essa jornada do consumidor, né? Dessa persona, por onde que ele vai, por onde que ele passa, quais são os canais, né? Que aí... Desculpa só, mas isso é muito importante também porque a gente já viu muitos casos que as pessoas até fazem as personas e depois não usam, né? Ou não sabem para que usar. E aí vem aquele ponto, né? O que você faz depois com essa persona, né? Definir, beleza, eu vou pôr numa gaveta ou, sei lá, vou mandar plotar na minha parede e é isso aí. É pra isso que serve a persona? Bom, se você quiser, beleza, né? Quem sou eu pra dizer? Mas o negócio é, assim, pra que a gente vai usar a persona? Basicamente, sendo bem enxuta aqui, 4 coisas. Primeira delas, produzir conteúdo. Segunda, você vai melhorar os seus processos internos, entendendo qual é a necessidade do teu público, né, de que maneira você pode tornar o seu serviço, né, a sua produção, se você, né, tem um produto, mais rápida. Melhorar o produto em si, né, características desse produto, preço, se for o caso, enfim, melhorias do produto. E, claro, melhorar, né, otimizar as suas campanhas, né, você está trabalhando tanto com mídia tradicional ou mídia online, mídias digitais, você vai melhorar a tua performance, uma vez que você... Eu falei performance, diabo, eu odeio essa palavra. Desempenho. É que nem falar com buca e bowl. Eu odeio bowl. Por favor, deixemos o bowl para o bowl é só o Super Bowl. Mas... Talvez a Super com buca. Super com buca. Super não, tigela. Enfim. Então, você melhorar o desempenho das tuas campanhas, entendendo a tua segmentação. Então, assim, tudo vai voltar para esse ponto da persona. Uma persona mal definida, gente, é caixão. Né? Não que você não vá poder ajustar isso ao longo do tempo. Aliás, você deve fazer isso. As personas, elas têm que ser construídas de uma forma que você consiga revisitar isso e ter esse processo de atualização. Então, vamos pensar aqui num exemplo bem besta que eu tenho costume dar em aula, mas enfim, vamos lá. Se eu sou uma imobiliária ou uma construtora, construtora melhor, e quero entender lá, fazer minha persona de pessoas que compram imóveis, né, compram apartamentos, casas, enfim. Eu faço essa pesquisa lá em 2010. Como é que estava o mercado em 2010 pro setor de construção e enfim, né, real estate aí, né, de imóveis. Cara, tava sensacional, crescendo, né, um desempenho lindo, maravilhoso, enfim. Se eu montei essa persona lá em 2010 e nunca mais mexo nela, o que acontece? Eu chego lá em 2015, como que tá o mercado para as construtoras, Guilherme? Não estava tão bom, Luiz. Estava horrível. Então, a gente começa a ver que se eu não mexo nessa persona, numa periodicidade de olhar para isso, eu fico estagnado, vou falar com um público que não existe mais, porque, de novo, as pessoas mudam, então a tua persona vai mudar. Então é legal que eu gosto de dizer assim, coloca aí um período de revisão de pelo menos 6 meses aí. Você faz revisão no teu carro, por que você não vai fazer a revisão das pessoas? Espera que você faça a revisão do carro, pelo amor de Deus. Faz revisão do carro. E faz revisão da persona também. Então, coloca lá um lembrete na tua agenda de 6 em 6 meses, ou dependendo da velocidade do teu negócio, de 3 em 3, enfim. Mas não deixe passar muito tempo sem olhar para isso. Porque depois você vai começar a ver que você está produzindo conteúdo para as pessoas erradas, você já não está mais falando de coisas que são relevantes. E aí vem um outro ponto, né? O que torna o meu conteúdo, ou minhas campanhas, meus processos, o meu gancho para falar com a persona uma coisa relevante? São 2 fatores bem importantes, né, que a gente não falou deles até agora, mas eu acho que vale frisar, que são as dores e os ganhos, né? A composição de uma persona é basicamente isso, né? Você entender onde dói, né, e como você pode ajudar a solucionar essa dor. Eu diria que, né, na verdade, o ponto mais importante é a dor, porque as pessoas são movidas a problema, né? O cara não vai fazer vamos lá, né? O brasileiro é assim. Não vai fazer a declaração do imposto de renda dele quando dá tempo ainda. Ele vai fazer na última semana. Aliás, eu não fiz a minha ainda, mas bom lembrar. Temos um mês e meio. Tem tempo. Mas a mesma coisa a revisão do carro. Né? Eu falei para fazer a revisão do carro, por quê? Porque as pessoas esquecem, elas não fazem. Vão lembrar disso quando o pneu tá careca. Você vai olhar assim, cara, aquele pneu tá horrível, e daí você fala, não, ainda dá. Não dá. Né? Então é dor e ganho. O ganho é o quê? É aquela ideia da projeção. Qual é o resultado que o cara quer alcançar? Né? Vocês vão encontrar na internet aí como dores e sonhos, desafios e objetivos, dores e ganhos. Basicamente está falando da mesma coisa. Enfim, né? Mas as pessoas elas vão olhar muito para isso. Né? Então, não só aquela questão demográfica, geográfica, mas a gente falou também do psicográfico e comportamental, e muito, né, o comportamental e psicográfico indo para essa linha de qual é o problema do cara.
qual é o problema que eu resolvo, qual é a dor dele. Sabendo disso, você consegue desenvolver uma linha de conteúdo focada em resolver essas dores, né? Isso que é muito legal. O conteúdo, a gente comentou aqui, claro que de novo a gente pensa mais, acaba pensando mais no digital, mas o conteúdo não é só fazer, vou fazer um post no blog. Não, conteúdo geral da tua campanha. Tudo é conteúdo, velho. Tudo é conteúdo. Você vai produzir uma marca tradicional, quer produzir uma propaganda local, não sei. Sim. Panfletar no semáforo, no É sinaleiro. o teu argumento central, né? Se você não tem um argumento central bom, você tá lascado. Exato. Então, você não entendeu quem é teu público. Usando nossos exemplos aí de restaurantes e delivery, já que está o assunto aí da vez. Por exemplo, a dor de uma pessoa pode ser, não estou com saco, não estou com paciência para cozinhar em casa, ou talvez não tenha os ingredientes, Uhum. né? Ou cozinho não mal quero sair, mesmo, né? Cozinho mal, não quero sair de casa, etc, etc. São vários tipos de dores, né? Ganho. Eu quero algo rápido, quero algo fácil, não quero pensar, quero algo pronto. Pode ser um tipo de... Ou seja, você pensar então, qual seria algum tipo de dor, de problema desse teu consumidor, correto? E como é que você poderia oferecer, então, uma melhor solução para aquele problema. O problema pode ser fome e preguiça de cozinhar. Pode ser uma coisa simples. Sim. Eu tenho, assim, falando até para quem se interessa sobre o assunto, né, que também vem outra flechinha que a gente pode puxar aí do universo de personas, que a gente agora tá falando de argumento central, etc. Isso remete diretamente ao universo, vamos colocar assim, do copywriting, né? Copywriting não é direitos reservados, né, nesse caso. É com o W no meio. Então é escrita persuasiva. Tem o livro do meu querido amigo Paulo Macedo, que tem esse nome, Copywriting, e tem outros livros bem legais do Great Leads, tem, sei lá, o Breakthrough Advertising do Eugene Schwartz, que são livros bem legais. Esse do Schwartz, amigo, você vai ter que procurar o PDF piratão na internet, que não fui eu que falei isso pra você. Enfim, tá gravado, me ferrei. Porque ele custa, tipo, quase R$1.000 na Amazon, da última vez que eu olhei. Então, procura o PDF. Enfim, nesses livros ele vai falar justamente desse argumento central. E ele vai em cima dessa ideia do que o seu cliente ainda não sabe. E esse é o teu argumento central. E construindo essa jornada, trazendo mais informação para esse cara e levando ele ao ponto que ele conclua: opa, a Luísa, ou o Guilherme, ou você que tá me ouvindo aí, você pode ajudar a vida desse cara a ser melhor naquele ponto, no que você faz de melhor. Se você é um buffet, por que ele vai escolher o teu buffet e não o outro? Qual que é o problema que você resolve? Comida gostosa, perto de casa, num preço bom e que, né, tem um ambiente legal. Então, poxa, você resolveu a dor do cara. Né? Não precisa ser um negócio, um restaurante 5 estrelas. Não é isso que a pessoa tá procurando. Ela quer um restaurante para ela ir todos os dias. Né? E aí a gente vê diversas maneiras de bonificar isso, né? Então tem lá cartãozinho de fidelidade, tem lá mandar o cardápio no WhatsApp, tem uma série de coisas que pode fazer para esse cliente voltar. Mas por quê? Porque você entendeu que essas pessoas querem saber, que elas querem mais informação também. Perfeito. Então, sim, são inúmeros exemplos, né? A gente acaba tentando fugir dos exemplos tradicionais, todo mundo conhece, mas até justamente esses pequenos negócios, que às vezes a gente acaba olhando na internet, vai ver no livro, são exemplos sempre de empresas muito grandes ou de uma realidade mais distante, são fundamentais, acho que é fundamental a leitura para pegar essa base, né, teórica bem importante, mas também é legal a gente, né, vai só picando com esses exemplinhos do dia a dia, que a Luísa fez, que a gente está pensando aqui. Sabe, me ocorreu agora, aqui perto onde moramos, tinha um mercado, Condor, rede local aqui do Paraná, aqui de Curitiba, que era um dos Condor mais chateadinhos que tinha. A loja estava meio sofridinha Condor já. Laú aqui era uma loja muito antiga, muito velha, apertada, escura, realmente mobiliário antigo. E eles fizeram uma aposta lá, gastaram acho que não sei quantos milhões de reais, reformaram a loja por completo, virou um Condor Gourmet. É o primeiro Condor Gourmet de Curitiba. Enfim, mas há outros tipos de mercados, aí, gourmet também, já viu. Festival investe muito forte nessa ideia. Mas, enfim, então vamos presumir, esperamos eles que tenham feito uma pesquisa, imagino que eles tenham feito uma pesquisa, para saber, então as pessoas da região, por exemplo, querem algo mais premium, querem algo, uma experiência melhor, então, de novo, a persona não é só, eu vou criar um e-mail marketing ou um post no blog diferente. Também ajuda muito para isso, a gente acaba Com certeza, ajuda, 100% ajuda, né? Mas pode ser, por exemplo, que eles tenham identificado que muitas pessoas que iam lá gostariam de um espacinho que eles criaram no fundo lá para tomar um café, comer um pão de queijo 4 horas da tarde. Ou ter uma adega diferenciada. Ou ter uma adega diferenciada. Tivemos em São Paulo recentemente aí e vimos lá, por exemplo, uma loja do Pão de Açúcar. Adega Pão de Açúcar. Adega Pão de Açúcar. Então, é uma loja só para bebidas, a loja do Pão de Açúcar somente
para bebidas. Né, vinho importado, Vinho, destilado, destilado, cerveja, enfim. né? Claro que na região Ali na região da Augusta, pertinho da Oscar chique Freire, ali né? de São Paulo, enfim, provavelmente identificaram essa oportunidade, esse potencial. E não, pode ser uma coisa, então está falando de restaurante por quilo, será que por que a pessoa iria neste, no caso aqui perto da gente que mora, tem 2 restaurantes, um ao lado do outro, a gente nem foi experimentar um deles, a gente tem ido sempre no mesmo. Não, mas ali algumas coisas explicam, né? Sei lá, agora vamos lá, pensando nesse que a gente vai. O ambiente é mais claro, enfim, o outro é um ambiente mais escuro e não sei o que. Pra você comer, é melhor que você vá num lugar mais caro, que você, claro, não caro. Um lugar mais claro que você enxerga a comida. Enfim, tem uma série de coisas que aí se você começar a dar uma olhada nas bases de varejo e coisa do tipo, você começa a entender um pouco melhor o que faz esse consumidor voltar. Marketing de experiências, né? Aliás, já aproveitando, já que estou falando disso, o clássico aí, para quem quer entender mesmo persona e tudo mais, claro que eu sei que é uma referência bem batida, já se você é meu aluno do curso de marketing aí, você já ouviu falar disso, que é o livro, de fato, O Comportamento do Consumidor, do Perfeito. Solomon, né? Michael Solomon. Michael Solomon aí, clássico, baita clássico, esse livro junto com a Administração de Marketing do Kotler e o Keller, são, assim, leituras obrigatórias. Obrigatórias. Se você trabalha com marketing e nunca leu isso, amigo, ai, daí veio o cara hypadão lá me dizer, todo mundo tem que ler o Kotler. Cara, lê, mas não quer dizer que tudo que ele vai falar é verdade, mas, quer dizer, é verdade, mas assim, depende um pouco da tua realidade, como que você vai aplicar, enfim, não tô dizendo que eu sou contra o Kotler, não é isso, mas tudo depende da forma que você aplica, e vai dizer que tudo é questão de, não, é a fórmula do não sei o que, isso é velho. Cara, desculpa, você é besta. Não, são livros de autores, né, comprovados aí, usados há muitos anos em diversas escolas de marketing no mundo inteiro, mas também, né, são caros, lógico, então se você puder pegar numa biblioteca da sua universidade ou achar o PDF, né, se for o caso, mas são atualizados, né, periodicamente, então você tem revisões, né, então é um livro que, lógico, quando saiu, né, o comportamento consumidor, no caso, mudou bastante com a internet, com aplicativos, etc. Então eles têm tentado atualizar isso. Mas a essência do livro e da jornada do consumidor, que é uma coisa que a gente sempre fala em sala de aula, claro que o comportamento com esses dispositivos, a internet no bolso, um computador no bolso que a gente carrega, mudou um pouco, mas ele meio que mexeu numa das etapas da jornada, de busca de informações, de algum tipo de coisa. Sim. Eu acho que afetou mais o jeito de chegar lá, claro que isso influencia muita coisa, mas as pessoas, elas são movidas aos mesmos medos. Se você for ver o que tá acabando agora no mercado. Velho, a galera tá se batendo por causa do papel higiênico. A galera esqueceu que pode tomar banho, sabe? Enfim. Eu fico meio brava com isso. Exatamente. Então, eu fico brava com muitas coisas. Temos a tecnologia, né, que ajuda muitas coisas, mas algumas necessidades básicas, aí não vamos entrar em mérito de pirâmide de Maslow, esse tipo de coisa, ou de Glasgow, né, que recebeu esses dias aí. Enfim, estou falando errado. Mas todos esses detalhes de comportamentais, seja alguma coisa básica, como ir ao mercado, como é que o mercado se segmenta, né? Aí você entra lá em livros aí também já batidos, já um pouco manjados, mas a ideia do oceano azul, né? Como é que o gourmet não deixa de ser um mini oceano azul aí do mercado, todo mercado tudo igual, muda o preço, o cara resolve fazer uma experiência um pouquinho diferente, agora todo mundo é gourmet também. Me diz um negócio, você vê lá, sagu de vinho com creme de baunilha. Você gosta? É bom. Quanto você paga nisso? Eu sempre como no buffet, não sei. Mas vai lá, o preço que você acharia aceitável? 5 um potinho. 5, beleza. Se eu chego pra você e falo, pérolas de tapioca numa redução de vinho tinto Cabernet Sauvignon ao molho ao creme de favas de baunilha selvagem. Quanto você paga nisso? Vai querer me cobrar R$28 por esse potinho. No mínimo. Então, claro, se a fava de baunilha for real, você entende o custo. É caro pra caramba a fava de baunilha. Mas não precisa, né? Vai ficar ser bem bom, mas meu amigo, sagu e pérola de tapioca é a mesma coisa. Esse ingrediente não. Então, assim, aquela questão de que maneira você vai posicionar. Né? Isso também é um ganchinho para um futuro. Não percam os próximos episódios. Futuro assunto aí. Posicionamento, né? Que é algo muito importante no marketing. Vital, eu diria também. Que se você pode querer. Isso é um erro comum, acho que vale. Estamos encerrando aqui, mas a marca, a empresa, criar uma persona, seja achando que as pessoas são iguais a ela, que a Luísa comentou, que geralmente não é o caso, né? Seja também nesse público ideal, nessa pessoa ideal que às vezes não existe. Né? A pessoa
cria uma persona, não, esse consumidor mítico aqui, que é o perfeito, consumidor perfeito, ele vai vir comprar todo dia, vai gastar um monte. Não, calma lá, as pessoas têm defeitos. Calma, jovem. Então, justamente, você pensar que pode ser que até pelo próprio posicionamento da tua empresa, que não está muito claro, né? De novo volta aquela questão, por que o consumidor escolheria você e não o concorrente ao lado? Posicionamento, proposta de valor, tudo isso está bem relacionado. Então, e às vezes, tem os casos restaurantes, você citou um exemplo, pode ser que mesmo com o mesmo valor, custo do almoço, do preço do almoço, a proposta do restaurante que tem ido está mais agradável. Talvez para o nosso perfil, para as outras pessoas que vão ali, o restaurante não está vazio, né? Não ser tão importante. Então já teria essa distinção aí. Né? Exatamente. Gente, acho que o assunto rende bastante aí, mas... Se deixar, a gente fica falando por 3 dias aqui. Mas para essa retomada do nosso querido podcast, vamos ver se continuamos, né? Por hoje o assunto de personas já rendeu bastante. E Luísa? Olha, gente, acho que... Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente quer, então, colocar, né? Só voltando pela ideia, voltar a nossa liberação de novos episódios aí toda semana, então fiquem ligados aí, nosso espaço na agenda às quintas-feiras para fazer essa gravação, então a gente quer fazer a liberação toda virada de quinta para sexta, fique de olho, então à noite sempre vai sair episódio novo, então virada de quinta para sexta, e a gente vai, né, colocando mais questões, mais pontos para vocês pensarem e, claro, sem esquecer que esse podcast também ele é para vocês. Então, a gente está fazendo aqui um apanhado geral de conteúdos que a gente entende que são importantes, né, para quem está começando ou para quem já está na estrada aí faz um tempo, mas quer saber mais, quer entender melhor os processos e como fazer, enfim. Mas sugiram, mandem comentários, né? A gente está com os nossos canais aí abertos, pode ser no nosso Twitter. Onde que as pessoas podem nos achar, Luísa? Então, as pessoas podem encontrar a gente no Instagram ou no Twitter, no @BotecoMKT, tá? Repetindo, BotecoMKT. Ou então nos nossos perfis pessoais, né? O meu é o Luísa, com S, por favor, né? Luísa BWK. E o meu Conter, C-O-N-T-E-R. É igual o verbo conter, né? Igual o verbo conter. Isso. Então, assim, deem lá os pitacos de vocês. A gente sempre gosta de ouvir, né, o que vocês têm para comentar, sugerir, enfim, tá sempre aberto. Afinal, isso aqui é um boteco, não é certos... O bistrô do mar. Não é o bistrô. Puta, que infeliz esse. Infeliz, né? É, o tio mesmo, né? Enfim. Mas enfim, gente, a gente agradece muito pra quem ficou aí nessa 1 hora de episódio. A gente ficou aí sem gravar e se empolgou agora nesse episódio, né? A gente promete ser mais comedido. Ou não, vou prometer nada aqui, né? Vou prometer nada pra ninguém. Devo nada pra ninguém. Muito bem. E também, lógico, que a gente vai tentar trazer, tivemos somente um convidado até agora, Maurício Zani. Espero que tenham ouvido o episódio anterior, que foi muito bom. Mas estamos sondando amigos e conhecidos aí do Indiquem meio. Pessoas. Indiquem pessoas. Pô, quem que você acha que deveria estar aqui, sabe? A gente vai atrás, corre atrás do cara, infeliz a vida dele, ele vem aqui. Mentira, a gente compra as pessoas com bebida. A depender da agenda, né? Claro que as pessoas vão fazer remotamente, até em tempos aí de contágio e pandemia. A gente manda um drink, manda um drink pelo PicPay pra pessoa, ela faz lá na casa dela, um vale drink. Mas, gente, então é isso. Vamos encerrar por hoje aqui, que já passou 1 hora, né? Isso. Obrigado pela audiência. E pela preferência. Tô querendo pacote de pão aqui. Obrigado pela preferência. Volte sempre. Volte sempre, pessoal. Beijo, gente. Beijo. Até. Beijo de luz. Beijos de luz. Coronavirus!